Hoje vamos recapitular o filme chamado Zona Fria. O filme começa nos Estados Unidos, especificamente no centro de pesquisa, onde conhecemos Victor, Alex e Brad, que estudam o tempo, atividade sísmica e rastreiam animais. Enquanto conversam normalmente, um transmissor fica offline. Então, Brad sai para consertar. Os outros percebem que os outros transmissores também caíram. Lá fora, Brad nota que uma onda de frio se aproxima rapidamente e, ao mesmo tempo, as temperaturas caem bruscamente. Alex e Victor tentam entrar em contato pelo rádio, mas não conseguem. Eles então saem para chamá-lo de volta, mas já é tarde demais. A onda congelante o alcança rapidamente. Enquanto isso, conhecemos Roger, que trabalha protegendo o meio ambiente. Ele leva a esposa Candace e seu filho Jordan em uma viagem ao Alasca, já que precisa fazer alguns estudos. Ao chegar na pousada, uma garota chamada Claire os recebe. Os pais de Jordan e a garota já se conheciam. No dia seguinte, Roger sai para fazer seus estudos e percebe que não há pássaros em lugar nenhum, o que é bastante estranho. Mas alguns metros depois, ele encontra um passarinho congelado. Ele então o coloca em um saco para poder examiná-lo. Em seguida, ele chega na cabana de Tim, que é um ex-cientista da Coalizão Climática de Emergência. Roger então mostra o passarinho a ele. Tim acha que é normal, mas Roger suspeita de que algo ruim está acontecendo. Então Tim diz que vai levá-lo ao centro de pesquisa, que fica a poucos minutos de distância. Ao chegarem no centro de pesquisas, encontram um cientista completamente congelado. Roger sai para ligar o gerador e, no caminho de volta, encontra outro cientista congelado. Ao mesmo tempo, Tim recebe um alerta de que um vento extremamente forte e extremamente frio está para chegar. Ele avisa Roger, que rapidamente volta correndo para o centro de pesquisa. Roger quer voltar para ver como está sua família, mas Tim o avisa que é perigoso. Para não morrer congelado, que nem os outros cientistas, eles acenderam uma pequena lareira para se aquecerem. Tim diz a ele que o que está acontecendo no mundo é porque a camada de ozônio está se desintegrando. O frio do espaço está entrando no planeta, e a próxima onda de frio acontecerá em breve. Por outro lado, Jordan faz uma visita à sua mãe no hospital, já que ela foi chamada de última hora para cuidar de alguns pacientes, e enquanto a espera, uma onda de frio começa a cobrir o Alasca. Consequentemente, o lugar fica sem energia. Poucos minutos depois, a energia volta. No dia seguinte, Candace vai até Jordan, que está dormindo, e pergunta se o Roger apareceu. Ele diz que ainda não. Nesse momento, um homem chega com a mão gravemente ferida, enquanto alguns paramédicos chegam com um homem completamente congelado. Voltando ao centro de pesquisa, Roger diz a Tim que está muito preocupado, pois não consegue se comunicar com sua família para avisá-los do que está para acontecer. Acontece que ele não tem sinal de celular porque todas as antenas congelaram. Tim avisa que há um heliporto por perto, então ele deveria pegar sua família e fugir da cidade. No entanto, Roger não aceita isso. Ele quer que Tim vá com ele, mas Tim o avisa que precisa enviar algumas informações para o governo. Senão, milhões de pessoas vão morrer. Então, Tim se despede dele e diz que ele pode pegar sua moto de neve para se locomover mais rápido. No hospital, Jordan e Candace se preocupam ao ver a notícia de que vários países estão sendo afetados pelas mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, Roger liga para Candace, mas ela não atende porque está tratando de um paciente. Então, o cara liga para o filho e diz a ele para não saírem do hospital de jeito nenhum, já que o Alasca está prestes a virar um freezer gigante. Ao mesmo tempo, algumas pessoas têm que entrar no hospital porque estão com muito frio. Jordan aproveita o momento para avisar a todos que terão que ficar no hospital até novo aviso, pois uma tempestade de gelo se aproxima. Como era de se esperar, ninguém acredita nele, e todos saem do hospital. Por outro lado, Roger tem que se abrigar sob a neve, pois recebeu um alerta que diz que a tempestade vai acontecer em alguns minutos. Por sua vez, Candace encontra um bilhete de Jordan, no qual ele diz a ela que saiu para procurar Claire. Nesse momento, o vento gelado começa a congelar todas as casas, prédios, ruas, e justamente quando Jordan estava prestes a ser pego pela onda de gelo, ele chega na pousada onde está Claire. Quando a tempestade passa, Roger recebe uma mensagem de Candace onde ela conta que Jordan foi para a pousada. Bem na hora que ele ia responder, a bateria do seu celular acaba. Roger procura abrigo, pois outra tempestade se aproxima. Então, ele entra em um armazém, onde conhece uma mulher chamada Fiona, que lhe diz que também está procurando um lugar seguro. Ele percebe que o local não é muito isolado, então Roger a leva para o frigorífico, que é mais isolado. Passada a tempestade, Roger e Fiona chegam no hospital.
onde ele se reencontra com sua esposa. Roger avisa que, para saírem dali sem serem congelados, precisam de um caminhão refrigerado. Então, Roger e Fiona irão atrás desse veículo, enquanto Candace irá buscar seu filho e Claire. Candace chega na pousada e encontra os dois deitados no chão. Ela pensou que eles tinham morrido, mas estavam apenas dormindo. Mais tarde, no hospital, eles ficam sabendo pelo noticiário que os militares começaram a evacuar a cidade. E isso aconteceu graças ao Tim, que conseguiu enviar o sinal de socorro. Enquanto isso, Tim é atingido pela onda de gelo. Após reunirem alguns itens médicos, eles saem do hospital. Candace percebe que sua melhor amiga não irá com eles, já que ela prefere ficar no Alasca com seus entes queridos. No início da viagem até o heliporto, eles percebem que não conseguirão passar, pois há muitos carros congelados bloqueando a estrada. Roger recebe um alerta de mais uma onda de frio, então todos vão para a parte de trás. E quando a onda bate, eles não sentem nada, a não ser apenas um leve frio. Agora, com o caminho principal bloqueado, Fiona avisa que eles podem pegar um atalho, o que é um tanto perigoso, já que eles têm que passar por uma ponte que está caindo. Sem outra opção, o grupo concorda em ir por esse caminho, apesar de saberem dos riscos. De volta à estrada, Roger diz que não vão conseguir, já que o caminhão está ficando sem combustível. Fiona se oferece para dirigir o veículo durante a próxima rajada. Inicialmente, Roger recusa, mas ela diz que ele é o único que sabe pilotar o helicóptero e ela está sozinha enquanto ele tem uma família para cuidar. Então Roger agradece a ela e coloca algumas coisas para mantê-la aquecida. Entrando na parte de trás, Roger informa os outros que Fiona irá dirigir o caminhão até o heliporto. Passando pela ponte, outra onda congelante atinge o caminhão, mas dessa vez está mais frio que as anteriores. Passada a onda de frio, o grupo encontra Fiona congelada. Eles tentam abrir a porta do helicóptero, mas não conseguem, pois não tem a chave. E o pior de tudo é que uma onda de frio está prestes a chegar. Então, Roger pede para Jordan procurar a chave, e logo ele as encontra. Assim, eles abrem a porta e depois entram no helicóptero, e então levantam voo. No entanto, a onda de gelo chega até eles. Roger sobe o mais alto para escapar. Praticamente partes do mundo todo congelaram. O filme termina com o grupo indo para um lugar seguro. Espero que tenham gostado. Até a próxima.